Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, crianças do nosso primário, crianças aqui da Miniban. Vamos continuar com os nossos estudos a respeito desse novo personagem que nós estamos aprendendo agora. Quem se lembra? Que personagem é esse? Por que eu tô de coroa? Nós estamos estudando agora o livro dos reis. Livro dos reis 1 e 2. Nós já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que são os 5 livros escritos por Moisés, né? Também já estudamos Josué, Juízes, Rute e também agora, por último, estudamos os livros de Samuel. Já foram 11 livros. Agora entramos nos livros de reis, as histórias dos reis de Israel. E o terceiro rei de Israel, que é o que nós estamos estudando agora, foi o rei Salomão, que assumiu o trono de seu pai Davi, e ele agora tinha uma grande missão para cumprir. Davi estava velhinho, se despediu da vida, dos filhos, da família e deixou Salomão no reino, no trono, com a sua coroa, com uma grande missão a ser cumprida. Uma grande obra ele deveria cumprir, porque era a vontade de Deus e era a vontade que Deus colocou no coração do seu pai Davi. Que obra era essa? Vocês fazem ideia? Vocês imaginam que obra foi essa que Davi sonhou, preparou tudo para que fosse feita, mas ele não pôde colocar as mãos nessa obra, mas o seu filho então colocaria as mãos à obra? Que obra era essa? A construção do grande templo. Mas vamos, antes de falar da construção do grande templo, falar sobre algumas profissões. Salomão precisou da ajuda de muitos profissionais para colocar essa obra em prática. Que profissionais foram esses? Vamos falar de algumas profissões? Será que rei é uma profissão? Será que dá para fazer uma faculdade e desejar ser um rei de acordo com aquilo que você estuda, corre atrás de um diploma? Será que existe uma faculdade para ser rei? Não, não existe, né? Rei é um cargo da nobreza, é um cargo até político, porque é como se ele fosse o presidente de uma nação. E o rei, ele só entra ele só assume aquele cargo, aquele trono, aquela coroa, se ele for filho de um rei ou for escolhido por uma autoridade ainda maior do que o próprio rei. O caso de Salomão, ele era filho de Davi, um rei. Mas Davi não era filho de rei, era um pastorzinho, mas foi escolhido pelo próprio Deus para governar a nação do povo de Israel. Então, sendo que rei não é uma profissão, vamos agora aí tirar um pouquinho a coroa do Salomão e colocar uma outra coisa, um outro adereço aqui na nossa cabeça, o adereço de construtor. Quem aí gostaria de repente um dia ser um arquiteto, um engenheiro, um grande construtor para poder construir arranha-céus, construir prédios, escolas, apartamentos, casas, mansões ou casas populares também, praças? É uma linda profissão a de construtor, não é? E o nosso amigo aqui, o rei Salomão, vai precisar de muitos construtores para ajudá-lo nessa grande obra que ele vai realizar. E vocês? Que profissão vocês gostariam de escolher para a vida adulta de vocês? Será que policial é uma boa profissão? Quem aí gostaria de ser policial? Acho que tem muitos meninos que gostariam de escolher essa profissão, né? E meninas também. Minha filha diz que quer ser policial. Prender bandido, garantir a segurança das pessoas. É uma profissão de risco, né? Você garante a profissão dos outros, mas pode até mesmo estar correndo risco, dando segurança para os outros. Que outra profissão a gente pode aí se lembrar que existe? Vamos ver alguns objetos. Uma lanterna. Quem é que pode precisar de uma lanterna? Um vigia, um guarda noturno, às vezes um explorador, né? Aqueles que entram em cavernas, em construções antigas. A lanterna pode ser uma ferramenta muito importante para várias profissões, até mesmo o policial também. Que outras profissões nós podemos ver? E esse objeto? O que ele lembra? Ah, uma telefonista, uma secretária, uma recepcionista, alguém que precisa comunicar com as pessoas, um telemarketing, um vendedor que vende as coisas pelo telefone, não é? O que mais temos de profissão aí? Ah, fotógrafo também é uma linda profissão, registrar bons momentos das festas das pessoas e também de notícias, de esportes, coisas da história das pessoas, né? Realizar aí arquivos, montar arquivos de grandes acontecimentos. Aqui nós podemos ter uma fita que pode ser usada no trânsito, também nas obras. Nós temos aí uma colher. As cozinheiras, os chefes, os confeiteiros, as merendeiras usam uma colher aí para poder estar
fazendo a refeição das pessoas. Uma profissão muito importante. Isso aqui quase todo mundo precisa saber fazer, não precisa ser um grande chefe, mas precisa saber se virar. Pelo menos um arrozinho, um ovo frito, um macarrão instantâneo. É muito importante todo mundo saber fazer pelo menos alguma coisa na cozinha. Não precisa ser aí um grande chefe formado em alguma faculdade de gastronomia, né? Nós temos aqui também uma colher de pedreiro. Essa já é outro tipo de colher, de pegar massa, de pegar cimento e fazer grandes construções subirem e acontecerem. Uma calculadora. Que profissão pode precisar de calculadora? Um matemático, um contador, um vendedor, pessoas que mexem com números, com dinheiro, né? Podem precisar de uma calculadora. E um microfone. Quem pode usar um microfone em alguma profissão? Que profissões são essas? Cantores, pregadores, palestrantes, pessoas que precisam projetar a voz para grandes multidões ouvirem, né? Vamos ver o que mais. Nós temos aqui um binóculo. Que profissão pode precisar de um binóculo? Um caçador, um explorador, um pesquisador, um observador de animais na floresta, né? Nós temos também aqui um óculos de mergulho, um mergulhador, um explorador pode precisar também. É uma profissão interessante, né? Tem tantas profissões legais para vocês escolherem na vida adulta. Nós temos aqui também a trena, para que possa ser medido aí várias coisas que serão construídas. Todo mundo que constrói alguma coisa vai precisar das medidas, né? Seja um construtor, um marceneiro, um arquiteto, muitos vão precisar dessa ferramenta. Temos aqui um alicate, uma ferramenta importante para aqueles que mexem com eletricidade ou com conserto de carros e automóveis. É uma ferramenta muito importante também. Nós temos aqui também um apito. Um apito. Quem pode usar esse apito aqui para alguma profissão? Um professor de educação física, um treinador, um técnico de futebol, um guarda noturno também, um treinador de animais, né? Um adestrador de cachorrinhos. É uma ferramenta simples, mas importante para algumas profissões. Nós temos aqui uma ferramenta bastante importante para um profissional muito importante que nós conhecemos. Quem é? O médico. Ouve o nosso coração, ouve a nossa respiração. Não é? Uma profissão bastante difícil. Muita gente gostaria de ser médico, mas nem todo mundo consegue chegar lá, porque tem que estudar muito, tanto para poder entrar na faculdade, que é bem concorrida, quanto para sair dela formado um grande médico e cuidar da saúde, da vida das pessoas, salvar vidas. É uma profissão muito nobre, muito bonita, né? E nós temos aqui também alguns tubos de ensaio para a gente brincar de cientista. Quem gostaria de ser um cientista? Criar poções, criar vacinas, remédios, descobrir fórmulas. É uma profissão também muito interessante. Mas agora nós vamos falar a respeito dos profissionais que ajudaram Salomão a colocar em prática esta grande obra. Que obra foi essa que Salomão teve que colocar em prática? A construção do templo, porque agora que eles conquistaram de volta a terra prometida, Davi organizou todo aquele reino, eles não vão mais precisar do tabernáculo, que era a igreja móvel. Quem se lembra disso? A igreja móvel, que eles andavam, viajavam pelo deserto e paravam em algum lugar quando precisavam descansar e parar ali até que Deus mandasse marchar de novo. E ali eles então montavam o tabernáculo, vocês se lembram? Mas agora eles já moram no lugar fixo, todo mundo já tem casa, o rei já tem ali o seu palácio, eles precisam então construir o templo, a casa de Deus também naquele lugar. E acontece que eles vão precisar de homens que saibam construir. Pedreiros, marceneiros, os carpinteiros, serralheiros, pintor, todo mundo que mexe com esse tipo de coisa. Naquela época, então, era muito mais difícil construir, principalmente coisas tão grandiosas, porque naquela época não existiam as ferramentas que nós temos hoje, mas parece que antigamente eles ainda construíam coisas mais grandiosas que as de hoje. Lembram das pirâmides do Egito? Os templos gregos, e o templo de Salomão foi grandioso, foi algo muito grande. Salomão então se uniu com o rei Hirão, que era um grande amigo de seu pai, para que ele mandasse
grandes construtores da sua terra, e também mandasse material para ele, ajudasse ele a construir com madeira de qualidade, pedras de qualidade, e ele usaria todas as coisas valiosas que seu pai já tinha arrecadado, guardado, ouro, pedras preciosas, para que tudo fosse muito luxuoso de acordo com aquilo que Deus merece. Deus não precisa de luxo e riqueza, mas em adoração a Ele, Davi queria fazer algo que fosse grandioso, luxuoso, conforme Deus merece. Eu não mostrei para vocês aqui, ó. Esse não é uma ferramenta de trabalho, mas é um prêmio, uma grande premiação para um certo profissional aí que vocês devem saber. Quem é? Profissionais do cinema, os atores, né? Ganham um Oscar. Agora vamos imaginar que na época de Josué, a missão era demolir. Vocês se lembram disso? Na época de Josué, quando estava construindo, ou melhor, reconquistando a terra, a missão era demolir, fazer tudo vir abaixo, vir ao chão das cidades que foram construídas ali e que não deveriam estar na terra prometida, porque a terra era do povo de Deus. Então Deus mandou que tudo fosse demolido. Lembram de Jericó? Deus falou para invadir e as muralhas caíram e tudo foi demolido e tudo caiu e tudo foi ao chão. Agora, na época de Salomão, não é mais tempo de derrubar, agora é tempo de erguer, de construir e fazer com que Deus tenha um grande templo para habitar no meio do seu povo. Depois de vocês estudarem essa lição tão bonita da construção, da missão que Salomão teve, vocês vão fazer a atividade que nós temos lá no site, tá bom? Eu quero que vocês façam a atividade e depois vocês também podem brincar de construir. Quem aí gosta de construir? Opa, quase que cai nossa Jericó aqui, deixa eu arrumar. Quem aí gosta de construir? Vocês podem brincar tanto com Lego, com blocos lógicos, quanto também vocês podem brincar com algum jogo digital de construir. Algum jogo no celular, na internet, um videogame, que seja de construção. Porque aí vocês vão estar trabalhando raciocínio lógico, já vão estar desenvolvendo habilidades. Esse aqui é de associação de cores, olha que legal. Vocês vão associando as cores, vão subindo a torre e vão disputando aí quem consegue subir mais alto com a torre. Cada um pode fazer um andar, um patamar. E aí vão vendo até onde essa grande torre pode ser construída. Vocês podem estar brincando disso, assim como foi com a muralha de Jericó que caiu, com a torre de Babel que também ruiu. Vocês podem estar brincando de deixar não cair, de fazer o negócio subir. Porque no caso do Templo de Salomão, agora é o momento de construir, de fazer ele ser erguido, para que Deus seja louvado, seja engrandecido no meio daquelas nações todas ali que estavam agora ajudando Salomão a se tornar um grande rei e fazendo ele colocar em prática a missão que o seu pai deixou para ele. Os povos em volta admiravam Salomão, queriam ajudá-lo, admiravam a inteligência dele, a sabedoria dele. E agora muitas pessoas estavam ali admiradas da grande construção que ele estava fazendo acontecer. Foram muitos anos para tudo ficar pronto, foram muitos homens trabalhando naquele lugar e foi muito material usado ali. Então, vocês podem brincar agora de construir, ok? Vamos ao nosso versículo do dia. Salomão antes pediu sabedoria a Deus para poder colocar tudo isso em prática e depois que tudo ficou pronto, ele ficou tão agradecido, ele quis agradecer a Deus, fez uma linda oração e disse: Senhor, eu sou teu servo, ouve a minha oração. Deus ouviu, atendeu o pedido dele e agora ele fez com que tudo aquilo fosse consagrado, oferecido a Deus, porque aquele trabalho tinha sido todo realizado por mãos dedicadas a Deus e ele estava feliz de ter conseguido concluir uma obra tão grande. Vocês têm alguma missão para cumprir aí? A mãe mandou guardar os brinquedos, a mãe mandou arrumar o quarto, arrumar o guarda-roupa, fazer uma tarefa maior e vocês estão com preguiça? Pensem no grande trabalho que realizou o rei Salomão, sem preguiça. Ele precisou de ajuda sim, mas não teve preguiça de colocar tudo aquilo em prática, não teve vergonha de pedir ajuda e não mediu esforços para correr atrás de tudo que precisava. E é assim que a gente deve ser, determinado, não pode ter preguiça, tem que ser obediente, cumprir as missões que os nossos pais colocam em nossas mãos, ok?
Vou fazer uma oração agora para a gente encerrar e quero que vocês todos sejam obedientes e sábios como o rei Salomão. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento. Queremos te pedir que todas as nossas crianças sejam bastante sábias, obedientes, determinadas. Não desistam das coisas no caminho. Tudo que começarem, elas possam terminar. Que elas façam tudo de acordo com a sua vontade e usem todos os dons e talentos que o Senhor tem para distribuir para todos nós, para que eles possam escolher uma bela profissão na vida adulta e que, enquanto são crianças, possam estudar para poder ser bem-sucedidos como foi o rei Salomão. E principalmente, mais do que tudo, serem obedientes, que é o segredo, é a chave do sucesso para qualquer um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.